Ó, repare que tem aqui uma curva de ressonância aqui, né? Olá, amigos. Nós vamos começar a montagem, então, do novo receptor, né? Eu resolvi, primeiro de tudo, começar pela bobina, tá? Deixa eu escrever aqui, então, ó. Cálculo e montagem, né? E confecção. Confecção da bobina. Na verdade é cálculo e confecção das bobinas, né? Nós vamos fazer as duas, tá? São duas bobinas, uma para o oscilador local e uma para a bobina da antena. Quem assistiu a série de vídeos que eu fiz anteriores, né? Já está familiarizado com isso. Mas nós vamos mudar dessa vez a bobina. Olha, eu pretendo usar essa aqui, ó. Deixa eu ver se está legível. Acho que está, né? Dá para ver bem, né? Tá, eu tenho esse núcleo. Esse núcleo veio da China. Comprei lá. Acho que foram 5. Eu nem me lembro se são 5 ou 10, né? E nunca fiz uso disso. Faz muito tempo que eu tenho guardado, tá? Então, eu vou tentar aproveitá-los agora aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar primeiro tudo tirar as medidas aqui para que o pessoal entenda o que vai ser feito. Ó, eu tenho pelo paquímetro 5 milímetros aqui de diâmetro do núcleo, da bobina, tá? E tenho no máximo aqui, ó, 10, é quase 10, hein? 9, né? Que seria melhor 9. Eu acho que dá pra gente aproveitar aqui de área útil aqui nessa... Acho que tá dando pra todo mundo ver, né? Uns 7 milímetros mais ou menos, hein? Enrolando desde a base até mais ou menos por aqui, assim, uns 7 milímetros. Deixa eu fazer um desenho aqui para ficar ilustrar o que a gente vai fazer, ó. Isso aqui é a nossa bobininha aqui com os terminais, né? É essa bobininha aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos enrolar aqui, ó, o nosso enrolamento, né? Vamos fazer aqui a nossa bobininha. De um lado ela tem 3 terminais, do outro ela tem 2. Podemos aproveitar aqui, né? Que essa bobina vai ser a L1 e L2 e depois L3 e L4. Então você tem a bobina principal que vai ser ligado ao capacitor e tem uma outra bobina que sai para a antena, no caso do L1, né? E L2. Nós vamos ter que fazer as duas aqui em cima desse enrolamento, tá? Então todo mundo já percebeu que tem que ser um fio fininho, né? Bem diferente do que foi feito no exemplo anterior, ó, aqui, ó. Essa aqui eu usei um fio 22 AWG, tá? E um núcleo aqui que foi um tubo de PVC. Isso tudo aqui tem 10 centímetros, tá? Então nós vamos reduzir bastante o tamanho da bobina e vamos manter na mesma frequência, tá? Na faixa dos, deixa eu anotar aqui, ó, 25 e 22 metros. A frequência é de 11, eu não lembro agora aqui os submúltiplos dessa frequência. Eu não tenho aqui. É aproximadamente de 11 metros até próximo, até de 11 MHz, desculpe, não é metro, 11 MHz até perto de 14, né? Não chega em 14 porque 14 seria 20 metros, até 13, acho que é 13,7, 13,8, eu não lembro agora exatamente, tá? Mas a variação de frequência é essa aqui, tá? Faixa de 25 e 11 metros. Aparentemente é tudo tranquilo, né? Não tem problema da gente enrolar uma bobina aqui.
Agora, eu vou usar o fio que eu tenho também, né? Estou usando o material todo que eu tenho aqui, material de sucata. Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho o fio 35 AWG, né? Que a espessura dele é 0,13 milímetros. Deixa eu ver se eu acho a ponta dele aqui, olha. Ele é muito fininho, hein? Tá, 0,13, ó. Acho que dá para todo mundo ver, né? Então, esse seria um fio viável, né? De eu fazer uma bobina ali, né? Porque eu tenho só 7 milímetros. Então, deixa eu anotar aqui. Esse fio é o 35 AWG. Ele tem 0,13 milímetros de diâmetro, tá? E eu tenho um outro fio aqui, ó. Esse aqui é o 30 AWG, que ele tem, eu anotei aqui, ó, 0,26, tá? 0,26. É um fio um pouquinho mais grosso, né? Maior a espessura do fio aqui. É mais fácil para trabalhar, tá? Bem mais fácil, tá? Então, esse aqui é o 30 AWG. A espessura dele é 0,26, tá? Eu vou considerar uma área aqui útil, aqui, ó, nessa bobina, de 7 milímetros, tá? Como a gente já viu, ela tem em torno aí de menos de 10 milímetros aqui, né? Esse tubinho tem 9 milímetros, tá? Então, a gente vai tentar usar esse fio aqui. Vamos fazer um cálculo aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Aqui. O fio 35 AWG, ele tem 0,13. Então, em 1 milímetro dividido por 0,13, cada milímetro eu consigo colocar 7 espiras por milímetro, mais ou menos, né? 7,69. Podia até arredondar para 8, mas eu arredondei para baixo, tá? 7. E o 30 AWG, em 1 milímetro dividido por 0,26, eu consigo colocar 3,8. 3 espiras ou 4 espiras, né? Aproximadamente 4 espiras, né? 3,8 espiras. Eu vou também aproximar para baixo, tá? Então, eu sei que o resultado vai ser maior do que o cálculo feito aqui, tá bom? Como eu vou ter um comprimento útil aqui de 7 milímetros, aqui eu consigo, com esse fio aqui, eu consigo fazer, então, 7 vezes 7, 49 espiras. Agora, esse outro fio aqui com 3, eu vou conseguir 21 espiras, tá bom? Então, quando a gente for calcular o indutor, o valor da indutância, eu vou ter que ver a quantidade de espiras, vou ter que ver também o comprimento da bobina e o diâmetro aqui, né? Tá? Aqui tem o diâmetro, 5 milímetros, tá bom? Um indutor que possua um núcleo, né, a ar, que nem esse que nós fizemos, o cálculo é simplificado, né? Eu tenho até o programinha que eu já indiquei para vocês no outro vídeo. Nós temos um programinha aqui chamado Coil 32. É só procurar aí na internet, vocês vão encontrar. Tem para desktop e tem para o celular também. Muito bom, muito interessante, tá? Recomendo, então, que todo mundo faça uso para fazer os cálculos. Tudo muito mais simples, tá? Agora, o problema desse núcleo, olha, que ele tem aqui a ferrite, tá aqui dentro, né? Acho que está dando para todo mundo enxergar, né? Nós temos aqui a ferrite. Eu vou tirar ela aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui a idade, né? Com óculos é difícil, ó. Estou tirando a ferrite, ó. Tá? Normalmente existe uma borrachinha junto. Já está aparecendo ali a borrachinha, ó. Aqui, ó, temos uma borrachinha, tá? Que é para dar um aperto melhor aqui, né? Tá? Então, para quem não conhece, bem básico aqui hoje esse vídeo, hein? Estou mostrando essa ferrite, tá?
ela tem essa rosca, né? E tem a fenda aqui para a gente poder parafusar aqui, ó. Ajustar, não é parafusar não, ajustar, né? Tá bom? É interessante também confirmar aqui o tamanho dela, olha, ela tem quase o comprimento total, né? Ela tem o comprimento total aqui do núcleo, tá? Da ferrite. O grande problema aqui, que eu vou encontrar na hora de calcular essa bobina, deixa aqui, depois eu guardo isso aqui, tá? A gente monta. É saber exatamente qual o valor da permeabilidade magnética, né? Porque eu posso fazer um cálculo usando o núcleo a ar, mas na hora que eu for fazer o cálculo no aplicativo, utilizando uma ferrite, né? Um núcleo de ferrite, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês aí sobre a ferrite, né? É uma cerâmica aqui com alguns metais que são adicionados aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, tá? E elas concentram as linhas do campo magnético, tá? Essa ferrite aqui tem uma alta resistência elétrica, né? Tem uma alta resistência elétrica, então é quase que um isolante, tá? Agora existem algumas que a resistência não é tão alta, tá? Aí exige um pouquinho de cuidado quando for usar, principalmente para outros usos, a não ser esse aqui da bobina, né? Precisa tomar muito cuidado. O pessoal faz aqueles balões, né? Transformador de radiofrequência, e então quando ele enrola naqueles núcleos toroidais, ali tem muita gente que passa um isolante, uma fita por dentro, exatamente porque o fio de cobre pode descascar o esmalte e a ferrite conduz, alguns tipos daquelas ferrites conduzem, né, eletricidade. A resistência não é tão alta. Nesse caso aqui é bem alto, eu já testei aqui com o meu Muteste, tá? A questão é a seguinte, como é que eu vou determinar a permeabilidade magnética dessa ferrite aqui, né? Eu não tenho ela. Quando eu comprei lá no AliExpress, aquilo lá estava lá de baseada, né? Núcleo toroidal para receptor e tal, mas não tem as características, né? Eletromagnéticas. Então, a gente não tem essa informação. Então, eu não posso calcular diretamente já com a ferrite para saber quantas espiras eu vou ter que utilizar. Mas esse vídeo aqui é um vídeo de pesquisa, aqui de bancada, né? Também voltado para todo mundo que se interessa por radiofrequência, então a gente faz uma série de experiências aqui. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar de alguma maneira determinar na prática qual é a permeabilidade magnética desse núcleo, tá? Qual a permeabilidade magnética desse núcleo. Isso é até uma informação interessante que depois eu posso guardar para utilizar mais fácil depois os outros núcleos que eu tenho aqui, tá bom? Aí fica fácil, por quê? Deixa eu pegar uma formulinha aqui, pegar aqui meu formulário, né? Naturalmente que eu não vou usar essa fórmula aqui, mas é interessante a gente ver, olha, eu tenho uma fórmula aqui que dá indutância em função do número de espiras, da seção do núcleo, né? E do comprimento. E aqui a permeabilidade, tá? Aqui a permeabilidade. Aqui embaixo, olha, você tem aqui exatamente cada variável, ó, L, coeficiente de autoindução em Henrys. S, seção incluída por uma espira em centímetros quadrados. Aqui está em centímetro. Você vai encontrar fórmulas que já trabalham em milímetros, né? Tem outras aqui que trabalham em polegada. Número de espiras do solenoide, da bobina. L, comprimento do enrolamento em centímetros, tá? Aqui, ó, em centímetros. Você acha também fórmulas que te dão em milímetro. E o coeficiente de permeabilidade do núcleo, que eu não tenho, tá? Então, eu tenho aqui, em tese, né, o valor da indutância que eu quero. Isso já foi calculado no início, quando eu fiz aquele primeiro experimento, montar aquele primeiro receptor. Se não me falha a memória, deixa eu colocar aqui em algum lugar, ó, a indutância.
é 1,8 microhenries, tá? Se não me falha a memória, esses dados depois eu vou verificar, tá? E a capacitância do circuito ressonante vai ser um circuito LC, né? Para fazer o circuito oscilar dentro dessa faixa aqui, eu teria um capacitor de 100 picofarads e um indutor de 1,8. Ele estaria oscilando aqui dentro dessa faixa de frequências. Então, voltando à fórmula, eu quero descobrir quantas espiras tem, eu tenho a seção do núcleo, né? Ou melhor, eu tenho o diâmetro, que eu vou pegar uma outra fórmula, não vou usar propriamente essa, né? Mas quem tem o diâmetro tem a seção, é fácil calcular, né? A seção do núcleo, então a seção circular. Não vai haver necessidade, mas não é uma coisa tão difícil, é fácil de ser feito. Eu tenho o comprimento também da minha bobina, 7 milímetros, tá? Então, se eu tenho o comprimento, tenho o diâmetro aqui em cima, em vez de seção, o diâmetro. Tenho também o valor da indutância, fica fácil eu encontrar o número de espiras dessa bobina. O problema só é a permeabilidade, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma bobina, com um núcleo a ar, onde a permeabilidade vale 1, né? Tá certo? Permeabilidade vale 1. Então eu vou ter o valor de uma indutância aqui, tá bom? Eu vou ter o número de espiras, vou achar o número de espiras, vou calcular, vou medir, tá? Existem várias maneiras da gente medir a indutância, né? Eu vou tentar medir aqui usando os instrumentos que eu tenho disponível aqui na bancada. Então vou fazer uma bobina, por exemplo. Vou pegar esse núcleo aqui, ó. Vou enrolar, por exemplo, 20 espiras. 20 espiras de fio nele, tá? 20 espiras. Vou chegar e vou medir qual é o valor da indutância, tá bom? Depois eu vou fazer o quê? Vou introduzir o núcleo de ferrite nessa bobina, tá? Fica fácil perceber aqui na fórmula, né? Que o valor da indutância é diretamente proporcional à permeabilidade magnética, tá? Se você vai manter aqui os mesmos valores, né? Tanto o número de espira, a seção, né? O diâmetro, o comprimento da bobina, se você está mantendo tudo isso aqui fixo, se você altera a permeabilidade, você altera a indutância, é proporcional, tá? Aí eu vou medir em seguida qual vai ser o valor da indutância com o núcleo. E aí é só fazer uma relaçãozinha, né? A gente faz uma relação da bobina nuclear e a bobina com o núcleo ferro-magnético aqui com a ferrite. A gente consegue chegar num valor aproximado, né? Da permeabilidade magnética, tá? Aí vai ficar mais fácil até para fazer os cálculos futuros aí, que se eu quiser fazer outras bobinas, né, para outras frequências, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer isso, tá certo? Eu vou utilizar o programa Coil 32, quem está chegando pela primeira vez e ainda não viu, deixa eu pegar ele aqui no tablet e fica mais fácil. É muito interessante, é gratuito, tá? Já comentei aqui. É fácil achar, né? Que nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Eu estava até mexendo aqui nele, tá? Então você tem várias opções, ó. Vários tipos de bobinas, né? Tá? Nessa primeira opção aqui, eu tenho só bobinas aqui com núcleo a ar, ó. Todas elas com núcleo a ar. Aqui eu tenho outros tipos de bobina, né? Toroide, ó, com núcleo a ar, tá? E que mais eu tenho aqui? Vamos para frente. Bobina de núcleo tipo E, né? Aqueles de transformador, tipo U, né? Temos vários tipos aqui. Temos essa aqui que é aquelas antenas, olha. Bobina com um núcleo de ferrite aqui utilizado em receptores de onda média, né? Então, repare que existem muitas variáveis aqui, né? Tá? Muitas variáveis. Mas a gente tem que entrar também especificando qual é o tipo de material, né? Tá? Senão ele não vai funcionar.
tá? Não vai funcionar aqui, ó. Eu puxei aqui as orientações, olha, o comprimento da haste, diâmetro, permeabilidade magnética, ó, relativa do núcleo. Então eu tenho que ter a permeabilidade para poder calcular de qualquer maneira, né? Então eu não tenho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, ali entra a propaganda aqui, tá vendo? Infelizmente, como é gratuito, sempre tem essas propagandas. A gente vai fazer isso daí, tá? Outra coisa, olha, eu já havia calculado aqui a frequência, né? Lembra que eu falei para vocês? Vamos pôr aqui 100 picofarads, ó, com 1.8, vai estar em torno de 11.8 megahertz, um circuito LC, né? E eu posso também aumentar aqui a frequência para 120, que foi o que eu estava fazendo aqui. Chega a 10.8, né? E eu posso reduzir aqui, vamos reduzir aqui, ó, para 50, por exemplo, metade. Chega até 16 MHz. Então, tendo um capacitor variável que vai de 50 picofarads a 120, eu consigo varrer de 10 até 16 MHz, tá? Esse cálculo depois a gente vai fazer com mais calma, né? Mas 1.8 microhenry é a bobina, é a indutância suficiente, necessária aqui, né? Para a gente poder fazer o nosso receptor, tá bom? Então, antes de começar propriamente o receptor, o projeto, eu vou fazer experiência com a bobina e a indutância, tá bom? Eu vou enrolar uma bobininha aqui agora, com uma quantidade fixa aqui de espiras. Vou tentar ver se eu consigo medir o valor da indutância. E depois nós introduzimos o núcleo e medimos novamente o valor da indutância, tá bom? O vídeo continua. Eu dei uma laçadinha, né? Eu vou botar um pinguinho de solda aqui embaixo agora, tá? Depois eu vou cortar essa pontinha aí, tá? E começar a dar as voltas aqui no corpo da bobina. Pessoal, eu acabei de fazer aqui as espiras. Deixa eu mostrar para vocês, tá aqui. Não ficou muito boa porque eu estou fazendo em caráter aqui só para medir a... Deixa eu dar uma arrumadinha nela aqui. Para medir o valor da permeabilidade magnética do núcleo, tá? Então aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas. O acabamento aqui não ficou muito bom, né? Deixa eu botar meu óculos aqui, senão eu não consigo enxergar. Aqui. Essa primeira ponta aqui do fio, eu tinha raspado ele e passado um pouco de estanho, né? Na pontinha dele e soldei. Aí quando eu acabei de dar a última volta, eu dei duas laçadinhas aqui, ó, com o fio de cobre nesse ponto, tá? O fio sem remover o esmalte dele, tá? Sem remover o esmalte. Aí eu dei um ponto de solda e o fiozinho grudou aí, tá? Ele soldou. Mas ele estava com um esmalte, eu não havia raspado ele. Então eu ainda não testei, eu vou pegar agora o multímetro e vou verificar se ficou boa essa soldagem. Senão o que eu vou fazer? Eu vou soltar ele, raspar, né? Opa, tem aqui, sai fora do zoom. Eu vou soltar essa pontinha de solda, vou raspar todo o esmalte, aí eu dou uma laçada e depois eu pingo de novo, tá? Embora tenha colegas que façam dessa forma, esses fios bem fininhos, quando você coloca o estanho quente, né? O esmalte derrete. Mas eu vou medir agora, tá? Para ver se realmente está funcionando. Olá pessoal, eu liguei aqui o meu multímetro. Eu vou verificar então a continuidade aqui, tá? Ver se a bobina realmente tá boa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou em cada terminal aqui colocar uma ponta do multímetro ver se ele está conduzindo, tá? Vamos lá, que isso aqui é pequenininho, é meio complicado, mas dá pra gente testar. Vamos lá. E opa, tá aqui, ó. Acho que deu pra ouvir, né? Então tá perfeito, tá? Tá perfeito. Deixa eu colocar numa escala baixa aqui, vamos ver se ele mede.
9. Opa, tá ruim aqui de medir essa resistência. Aqui é meio ruim a escala, mas eu medi a continuidade e fechou aqui o circuito, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou soldar um capacitorzinho de valor conhecido aqui do lado e eu vou ter um circuito LC, né? Ressonando. E a gente vai tentar medir a frequência de ressonância dele, tá? Ou eu posso ir direto medir também a indutância. Eu tenho aqui um instrumento que dá para medir a indutância. Vamos ver se eu consigo. Bom, a primeira tentativa foi com esse medidor aqui, né? LCR, mede indutância, capacitância, transistor, um monte de coisa. Mas como o valor é tão pequeno, ele não pegou, ele mediu só o valor da resistência, que é 0,34 ohms, tá bom? Então, esse primeiro teste aqui não deu certo. Vou partir para uma segunda opção aqui. Vamos lá, vamos em frente. Pessoal, eu agora estou ligando aqui no medidor um capacitor. É um capacitor cerâmico de 100 picofarads, tá? Não está dando para ver, né? Tá meio apagado ali. Mas eu quero medir exatamente qual o valor da capacitância dele. Esse teste para isso é bom, tá? Então deu 93 picofarads, tá bom? Esse é o valor desse capacitor. Eu vou ligar ele então, associar esse capacitor a essa indutância, que eu ainda não sei o valor, e a gente vai tentar descobrir. Vamos continuar aqui. Pessoal, o segundo método que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu prendi o circuito LC no cabinho, aqui, né? E vou ligar no nano VNA, tá? Vou ligar no nano VNA, porque o nano VNA tem uma opção também de ver a frequência de ressonância de um circuito, né? Então, mesmo que eu não consiga pegar direto aqui o valor da indutância, eu vou achar a frequência de ressonância daquele circuito ali e já vai dar para mim ter uma referência. Embora seja possível achar exatamente o valor da indutância utilizando a carta de Smith, né? Mas o pessoal utiliza mais no computador, né? Aqui direto aqui no nano VNA parece que é meio difícil. Eu não... Faz muito tempo que eu não uso a carta de Smith e às vezes eu me atrapalho. Então tem algumas medidas aqui que são mais fáceis. Ó, repare que tem aqui uma curva de ressonância aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a opção aqui. Eu já liguei, tá? Aqui, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz, ó. Pus o capacitorzinho paralelo, né? Deixa eu botar aqui assim, ó. Tem um indutor, capacitor em paralelo, um capacitor de 93 picofarads. Eu subi toda a ferrite, né? Como se tivesse 100 ferrite, tá? Então, provavelmente, eu vou achar a maior frequência de ressonância. Depois a gente vai abaixando e a gente vai ver até que frequência vai chegar esse circuito. Essa tem 16 espiras. Ó, isso aqui, ó, medidas. LC, parará, ressonância, ó. Aqui, ó. Aqui já está mais fácil da gente ver as coisas. Reparem aqui, acho que dá para ver aí. Deixa eu dar um zoom aqui nessa tela. Ó. Olha aqui, ó. 14.860, tá? A frequência de ressonância. 14.860. Tá aqui, ó. A ferrite praticamente toda para fora. Se eu começar a introduzir a ferrite, o que vai acontecer? Vai aumentar a indutância. Se aumenta a indutância, a frequência de ressonância vai abaixar, tá certo? Vamos lá então, eu vou usar essa chavinha. Lá embaixo está o nano VNA dando a frequência de ressonância, acho que está dando para ver, né? Então eu estou girando, ó. Vamos ver o que vai acontecer. A frequência está caindo. Reparem lá. 12.500. Está quase no final aqui já, hein? Ó. 11. 10.700. 10.100. 9.900.
A ferrite totalmente introduzida. 9.300, 9.200, 9 mega, ó. 8.900. Aqui, ó. Eu parafusei toda a ferrite dentro do núcleo. Deixa eu pôr aqui, acho que dá para ver, né? E cheguei na frequência de 9 megas. Eu vou anotar aqui, ó. 9 megas, tá? Essa é a frequência 9046, né? 46. Deixa eu subir um pouquinho ela, que eu já esqueci quanto estava antes. Acho que era 14 e pouco, né? Subindo, repara que a frequência ela está baixando. 14, tá quase para fora, tá meio frágil aqui que eu tô segurando. 14.800, é isso? Deixa eu olhar de perto aqui. 14.823. 14.000,82 MHz. 14,82 MHz. Então, ferrite totalmente de fora, 14,82. Ferrite totalmente introduzida, 9 MHz. Deu sorte, hein? Deu sorte porque ela pegou exatamente a faixa que eu tô querendo, hein? Tá? Pegou exatamente a faixa que eu tô querendo, que é em torno de 11 MB, né? Tá bom? Então essa bobina tem 16 espiras. Eu vou ver se eu faço mais 3 ou 4 espiras aqui como L2, né? Tá bom? E aí já está montado esse primeiro circuito. Vamos ver se vai funcionar, né? Tá ok, pessoal? Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para fazer aqui. Eu acho que eu tinha prometido para vocês, era isso, né? Hoje fazer uma bobina, testar, ver a frequência ou a indutância e calcular a permeabilidade. Como eu não estou conseguindo medir a indutância direta e sim a frequência de ressonância, eu vou ter que fazer os cálculos aqui e depois chegar na indutância, tá? Mas como esse vídeo já está um pouco longo, vou deixar para o próximo vídeo. E já vou fazer as bobinas e depois partir para o projeto e a montagem aqui do nosso receptor de ondas curtas. Pessoal, antes de encerrar o vídeo aqui, eu vou fazer esse complemento. Eu já achei a resposta que eu queria, hein? Um minutinho só. Um minutinho só que eu vou mostrar para vocês. Com o aplicativo, hein? Aqui. O coil, ele tem a opção aqui, frequência de ressonância, tá? Aqui, ó, frequência, circuito ressonante, LC. Ele tem várias opções, né? Várias opções. Ele tem aqui, ó, capacitância e frequência. Capacitância e frequência, tá aqui. Então, eu tenho duas frequências de trabalho aqui, que eu anotei aqui, acho que tá dando para ver, né? 9 MHz e 14,82. E a capacitância é 93 picofarads. Então dá pra gente fazer aqui uma brincadeira, hein? Vamos lá, ó. 9 MHz com capacitância de 93. Calcula. Indutância 3,36 microhenries. Vamos botar o 3 aqui, vai 3 casas depois da vírgula. E depois a outra frequência, 14,82. Calcular, 1,24. Tá? Então existe uma relação aqui, 1,24 microhenries, tá? Então agora eu tenho aquela relação que eu queria, né? Tá? Eu tenho aquela relação que eu queria. Vou botar isso para cá. Tá aqui a relação, tá? Eu tenho a relação entre indutâncias. Então se eu dividir uma pela outra, eu vou achar a permeabilidade magnética relativa, né? Tá bom? Eu vou achar a permeabilidade. Tá dando mais ou menos quase 3, né? 3 ou 4. Deixa eu pegar a calculadora aqui.
Então fica mais fácil para fazer os cálculos. A permeabilidade do núcleo, vamos lá, vamos calcular aqui, peraí, ó, deixa eu apagar isso aqui, está dando 3,363 dividido por 1,24, 2,71. 2,71. É a relação aqui. Eu acredito que, salvo engano, esse é o valor da permeabilidade relativa. Tá bom, gente? Mas no momento nem tá me precisando disso, porque com o nano VNA eu vou direto na frequência de ressonância, né? Eu acho que ficou mais fácil usando o nano VNA. Tá bom? Mas eu posso fazer os cálculos sabendo que tem esse fator aqui, ó, que multiplica, né? Tá? Sem o núcleo com o núcleo, tá? Então é fazer o cálculo daquela bobina sem o núcleo e depois multiplicar por 2,71, colocando a ferrite, eu vou saber qual vai ser a frequência de ressonância. Tá bom? Acho que agora eu já vou encerrar por aqui. Forte 73.